Graça e paz, amados irmãos, a palavra de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria mais passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Essa palavra poderosa nos mostra o poder de Jesus para transformar toda e qualquer situação. Verdadeiramente, as Sagradas Escrituras nos mostram que aquele que crê em Jesus sempre experimentará mudanças na sua vida. Aquele que vive pela fé sempre viverá mudanças poderosas por meio do poder de Jesus. Jesus, depois de enfrentar a tempestade com seus discípulos, desembarca em Genezaré. Em Genezaré, ele começa a manifestar seus sinais e maravilhas, libertando endemoniados e também curando e até ressuscitando uma jovem, filha do líder da sinagoga chamado Jairo. Mas nesse percurso, comprimido pela multidão diante das manifestações gloriosas do seu poder, nosso querido Senhor Jesus tem um encontro com uma mulher sofredora, uma mulher cansada, diante de uma grave enfermidade na época, uma grave hemorragia. Há 12 anos, essa mulher vinha sofrendo desse mal. E diante dessa situação tão adversa, ela gastando todo o seu dinheiro com os médicos. E esse é um relato no Evangelho de um médico. Lucas, o doutor Lucas, relatou isso, que essa mulher já tinha perdido toda a sua esperança. Já estava sem forças, estava desprezada pela sociedade devido ao fluxo de sangue, à hemorragia interna, desprezada, sem forças, enferma, sem ninguém para ajudar. Situações tremendamente adversas. Talvez você se encontre nessa situação. Milhares de pessoas estão assim, não enfermas com essa hemorragia, mas com a hemorragia na sua própria alma, carregando o peso do sofrimento, do abandono, da solidão, da depressão, ou até mesmo do Covid. Tantas pessoas enfermas se encontram nesse momento nos hospitais e dentro das suas casas, sem saber para onde ir. Essa mulher teve a sua vida transformada ao ouvir falar de Jesus. Por isso, querido, quando você tem um encontro com a voz de Jesus por meio da palavra de Deus, a palavra de Deus tem uma ação imediata, que é produzir fé. A palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte inesgotável da manifestação do poder da fé, do dom da fé, no coração daquele que crê. Essa mulher creu, essa mulher recebeu a fé e não ficou inerte, não ficou parada. Ela enfrentou todas as suas limitações. Então, se você crê em Jesus Cristo, você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você tem que tomar esse primeiro passo, ao encontro, ao contato com a palavra de Deus,
Você precisa enfrentar as suas limitações. Essa mulher não tinha poucas limitações físicas, emocionais, espirituais. Uma multidão à sua frente. O preconceito da sociedade. E mesmo assim, ela superou todas essas adversidades, esses obstáculos por meio da sua fé em Cristo. Então não há desculpa, meu irmão. A minha vida não muda. Eu vou desistir da família, eu vou desistir do ministério, eu vou desistir do meu sonho, eu vou desistir do meu trabalho. Não, querido. Você só vai desistir, só vai ser derrotado se você não acreditar no que a palavra de Deus está lhe mostrando. Se você não enfrentar os seus medos, não enfrentar os seus obstáculos. Mas eu estou bem na fé, pastor. Mas você está bem na fé, mas existem milhares de pessoas que precisam ouvir falar de Jesus para que suas vidas sejam transformadas. Se você já foi transformado, você tem que ser um veículo, um instrumento, um embaixador da reconciliação, embaixador da transformação, intercedendo e pregando o evangelho. Nessa semana, em oração, meu filho me perguntou algo muito interessante. Eu não entendo, papai, porque você chora quando está orando por uma pessoa. Eu choro porque eu estou sentindo as dores da alma dessa pessoa quando estou intercedendo. Esse é o papel da igreja. Pregar o evangelho, orar, interceder, se colocar na brecha por vidas. Você tem sentido a dor? Você tem sentido a dor de um coração que está sangrando por causa do pecado? Por causa das maldições? Por causa da opressão do diabo? Ou você está vivendo a sua vida tranquila, sem se posicionar, só pensando em si mesmo? Jesus não parou um segundo de se importar, de se compadecer, e ensinou os seus discípulos a fazerem a mesma coisa. Essa mulher enfrentou suas limitações, suas enfermidades, suas dificuldades, e foi ao encontro de Jesus porque ela queria mudança na sua vida. Você quer mudança na sua vida, meu amado? Enfrente as suas limitações, enfrente o seu pecado, enfrente as suas fraquezas e dá um passo à sua frente por meio da fé para se aproximar mais de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Se humilhe diante de Cristo. Foi isso que essa mulher fez. E interessantemente, que Cristo estava esperando essa mulher. Cristo sentiu o toque dessa mulher. E essa mulher imediatamente foi curada, porque ela colocou Cristo como o maior objetivo da sua vida. Se você quer ter mudança na sua vida, e essa mudança não vem, é porque Cristo não está em primeiro lugar na sua vida. É porque a sua vontade está em primeiro lugar. Os teus desejos, os teus planos estão em primeiro lugar, e não a vontade de Deus. E não a vontade de Cristo para a tua vida. E é por isso que a sua vida não muda. E é por isso que você continua enfermo na alma. Porque Cristo não tem a centralidade da sua vida. Ela foi diretamente até Cristo. Ela enfrentou suas limitações, suas fraquezas, o seu pecado. E colocou Cristo em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Cristo era o único que entendia, que compreendia o seu sofrimento. E é o único que poderia mudar a sua vida. Não é governo, não é político, não é você, não é ninguém que está à sua volta. O único que pode transformar a sua vida se chama Jesus Cristo. Cristo estava em primeiro lugar. Ele sentiu o seu poder se desencadeando na vida daquela mulher. Por isso ele parou. Alguém tocou
em mim. E Cristo espera ser tocado. Cristo está esperando a sua oração, sua atitude de fé, enfrentando suas dificuldades, suas limitações, buscando mudança, colocando Ele no centro da tua vida, no centro das suas decisões, das suas escolhas, dos seus planos, renunciando o seu eu. Ele quer que você toque Ele através da sua oração, através do seu coração quebrantado, através da sua fé. E por meio dessa oração, Cristo parou e fez questão de fazer reconhecida aquela mulher. Por que isso? Porque Cristo é especialista em transformação. Aquela mulher estava no chão, sem esperança, sozinha, fraca, abandonada, mas veio a palavra de Deus, veio a promessa de Deus, veio a fé, e ela lutou contra as suas limitações, colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida, e por isso ela foi salva. E mais do que salva, ela foi usada como um testemunho de fé. Cristo poderia ir embora para ressuscitar a filha de Jairo, que já estava morta. Mas não, Cristo quis demonstrar para aquela multidão que ali havia uma mulher que queria mudança, ali havia uma mulher que tinha fé, ali havia uma mulher que confiava em Jesus. E Jesus fez questão, e aquela mulher viu que não poderia mais se esconder, e deu testemunho da sua fé. E Cristo declarou: vá, você está curada. No original, vá, você está salva. Você encontrou a vida eterna, você encontrou a salvação. Por quê? Porque você teve fé. Por isso, querido, se você quer mudança na sua vida, enfrente suas limitações, seus pecados, não há desculpa. Você tem que enfrentar, você tem que lutar por meio da fé, por meio da palavra de Deus, por meio de uma vida de oração. Você tem que colocar Cristo no centro da tua vida. Eu tenho que agradar a Jesus e não a mim mesmo, e não aos outros, à sociedade. Eu tenho que agradar ao Senhor. Eu tenho que crer que Jesus vai mudar a minha sorte. Está preparado para ser usado por Jesus, para como aconteceu com essa mulher, para que possamos ser usados para dar testemunho do que Jesus fez na transformação na nossa vida. Assim como Jesus mudou a história daquela mulher, Jesus quer mudar a minha e a sua história, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.